Voltamos com o segundo episódio da nossa série sobre o BPC. Estou aqui com a minha amiga Regiane Lujan e nós vamos continuar a passar as informações para você. Hoje nós vamos falar sobre a composição familiar, as questões de renda, superação de renda, que na verdade são os maiores problemas para configurar o direito de quem vai requerer o BPC. Então, para a gente fazer o cálculo da renda per capita familiar, essa é uma questão muito recorrente, as pessoas não sabem como fazer esse cálculo, porque não sabem quem que são as pessoas que fazem parte desse grupo familiar para que se some esses salários e chegue a renda per capita. Então, eu vou ler aqui para vocês, na LOAS, a Lei 8742 de 93, no artigo 20 diz assim, que a família ela é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, ou os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, quando existe um requerente para o BPC, se essas pessoas, esse rol de pessoas que eu li aqui, fizer parte do grupo familiar desse requerente, precisam se somar os salários dessas pessoas, depois dividir pela quantidade de pessoas que moram ali sob o mesmo teto, e aí esse valor, se ele for superior a 1/4 de salário mínimo, tecnicamente essa pessoa não tem direito ao BPC, porque a lei exige que a renda per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo. Quanto que é 1/4 de salário mínimo hoje? O salário mínimo está R$ 1.100. Dividido por 4 pessoas, é o valor de R$ 275. Então, se somar a renda desse grupo familiar, dividir pela quantidade de pessoas, e esse valor ultrapassar R$ 275, provavelmente essa pessoa não vai conseguir o benefício de prestação continuada. Muito bem. É importante trazer uma curiosidade aqui para vocês. Por que é que a gente fala renda per capita? O que significa isso, renda per capita? É que a legislação ainda traz alguns termos em latim. E per capita significa por cabeça. Ou seja, por indivíduo, por pessoa componente desse grupo familiar. O que é um grupo familiar? Explica para nós. Bom, para fins de benefício de prestação continuada, a lei ela é clara em dizer que são pessoas que vivem sob o mesmo teto. Ou seja, se houver um parente, mesmo que próximo, mas ele mora em outra casa, mora em outra residência, essa pessoa não faz parte desse grupo familiar. Precisa morar sob o mesmo teto para fins de benefício de prestação continuada. Por exemplo, uma família pode ser composta pelo pai, a mãe e um filho. Outro exemplo, a família pode ser composta apenas pelo requerente e alguns irmãos. Também pode haver numa casa, mora o casal e a sogra. Então, precisa ser muito bem estudada essa questão familiar, porque para fins de BPC, a gente precisa compreender quem faz parte desse grupo. E esse artigo 20 traz bem claro quem faz parte do grupo. E também, ele diz aqui no final, desde que vivam sob o mesmo teto. Porque, por exemplo, uma família onde a requerente, ela tem um filho que ele é solteiro, mora sob o mesmo teto, ele trabalha, tem uma renda, contribui ali com a renda da família. Esse salário vai ser computado na hora de calcular a renda per capita. E se esse filho morar numa casinha no fundo? Se ele construiu lá uma casinha para ele no fundo? Então, Bruna, desde que esse rapaz que mora no fundo, ele tem a residência dele no fundo, com as despesas separadas, com as despesas dele já comprometida com a renda dele, mesmo ele sendo solteiro, a lei diz que complementa a renda da família se esse filho é solteiro e mora sob o mesmo teto. Ele morando sob outro teto, ainda que no fundo, mas
totalmente separado, com as suas despesas separadas, essa renda dele não vai entrar para o cálculo da renda per capita da mãe, que é a requerente, no caso aqui em questão. Rê, temos uma situação também bem comum e recente por conta da pandemia. Eu tenho visto muitas famílias, por exemplo, o pai e a mãe são idosos, recebem lá suas aposentadorias e tem, por exemplo, um filho casado que mora em outro lugar, em outro imóvel e que às vezes até tem já seus filhos, mas por conta da pandemia, esse filho perdeu seu emprego e se viu numa situação de não conseguir pagar o próprio aluguel. Então os pais chamaram esse filho para morar com eles. Como é que fica essa questão da renda? Vamos imaginar que esse filho casado trabalhe e tem a esposa que também trabalha e eles não estão conseguindo pagar esse aluguel, não estão com dificuldade, tiveram sua renda diminuída, diminuiu o volume de vendas e aí então vai morar com o pai. Como é que fica a questão da composição familiar e da renda per capita nesses casos? É muito interessante essa pergunta porque tem acontecido muito essa situação. O que está levando ao INSS suspender o benefício de prestação continuada de algumas pessoas, justamente por ele entender que houve superação de renda naquela família. Porque, como a Bruna disse, por exemplo, uma mãe recebia o BPC porque tinha uma renda inferior a um quarto de salário mínimo, e esse filho casado, por algumas necessidades, em situações referentes à pandemia, veio morar com essa família. Então, o INSS entende que a soma do salário dessa família que veio morar com essa mãe que tinha o BPC, somados ao benefício, somados aquelas rendas, aquelas despesas da situação familiar, o INSS entende que houve uma superação de renda e vem suspender o benefício dessa pessoa. O que tem acontecido? Precisa tomar muito cuidado para que não haja a superação de renda. E isso pode ser provado de forma que esse filho casado, por exemplo, ele não entra aqui no rol do artigo 20 da LOAS como uma pessoa que, com o salário dele, compute a renda para o benefício de prestação continuada. Por quê? Aqui fala que vai computar o salário dos filhos solteiros e que more sobre o mesmo teto. Então, esse filho casado que veio morar com essa mãe por uma necessidade, consequentemente, esse salário dele não deveria ser computado, porque ele é casado, então não está nesse rol taxativo de membros aqui sobre o mesmo teto, mas o que você está querendo dizer é que ele está morando sob o mesmo teto, Sim, né? É uma situação temporária, enquanto durar a pandemia. Até porque, se esse filho se casou e foi morar em outro lugar, é porque a intenção dele é ter a vida dele, a casa dele. Estamos numa situação atípica. Muitas famílias estão optando por morarem juntos para evitar de pagar 2 aluguéis, 3 aluguéis. Então, é uma situação temporária. Esse filho, ele está ali, é como se ele estivesse abrigado naquela casa dos pais por algum tempo. Assim que tudo se resolver, e esperamos que seja logo, sim, esse filho vai voltar para a casinha dele com a família dele. Exatamente, mas tem acontecido do INSS fazer aquele cruzamento de dados das pessoas que moram na mesma residência ou das pessoas que começaram a trabalhar e ele, a partir desse cruzamento de dados, ele descobre que ali naquela família tem uma renda que não havia sido lançada, então ele entende que há uma superação de renda, cancela o benefício, suspende o benefício e aí essa pessoa que perde o benefício precisa começar o processo todo novamente e comprovar essa situação, que o filho casado veio morar de forma temporária, que ele é casado, não faz parte desse rol aqui de pessoas que computam a renda para o benefício. Então, é uma situação delicada, é uma situação que está sendo recorrente e muitas pessoas estão perdendo os benefícios por conta dessa superação de renda. São casos que precisam ser analisados individualmente. Não dá
Por isso é que advogado sempre fala, eu preciso estudar o seu caso, eu preciso saber da sua situação, eu preciso ver os seus documentos. Sempre que eu fazia uma pergunta para a doutora Bruna, ela respondia, depende. E eu falava, depende. E hoje eu compreendo isso, porque eu recebo muitos pedidos de pessoas perguntando a respeito, eu tenho direito, olha, a pessoa é com deficiência, ou é o idoso, trabalho assim, a minha família é assim. Eu recebo muitas histórias dessa. E aí eu sempre falo, depende. Porque realmente existem composições familiares diferentes, então precisa ser analisado caso a caso, mas em suma, se é um idoso acima de 65 anos ou se é uma pessoa com deficiência e estão em situação de miserabilidade, se estão em baixa renda, há a possibilidade de fazer a solicitação do benefício de prestação continuada. E esse benefício ele pode ser solicitado pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, pelo 135 ou ainda no CRAS, porque uma das principais exigências do benefício de prestação continuada é estar inscrito no CAD único, e isso é feito no CRAS, que também pode ser feita já a solicitação do benefício ali nesse equipamento da assistência social. E também, além de ser inscrito no CRAS, é importante que o cadastro esteja atualizado. Importantíssimo. Muitas vezes a pessoa tem o BPC suspenso porque não atualizou o cadastro no CRAS, não atualizou o CAD único. Esse cadastro tem que ser feito a cada 2 anos, a pessoa precisa reapresentar todos os documentos. Para quê? Para evitar essa suspensão indevida. Exatamente. Muito importante o cadastro estar atualizado. Eu faço perícia social nas residências dos requerentes de benefício de prestação continuada. E o que tem acontecido é a pessoa mudou de endereço, a pessoa não atualizou o endereço e perde a oportunidade de ser feita essa perícia. Porque se nós chegamos na residência, não mora ninguém, o telefone foi trocado o número, a gente não tem como entrar em contato, essa pessoa perde a oportunidade de dar andamento nesse processo. Então, sempre mantenha o seu cadastro atualizado. Muito bem, esses foram os nossos pontos de hoje. Ainda temos bastante coisa para trazer para vocês. Continue acompanhando as nossas informações.